a gente não conhece o nosso sistema solar. Os primeiros 138 mil anos do universo são um dos maiores mistérios. Tem a possibilidade dele acabar? O destino do universo ainda é um ponto de interrogação. A singularidade é uma coisa bizarra porque... Daniele Honorato é astrofísica pela USP. Nesse episódio a gente vai explorar todos os mistérios e fatos mais interessantes sobre o universo e o espaço. O que exatamente é o universo? O que tem no espaço? Qual será o fim desse universo? E será que existe vida fora da Terra? A física que a gente tem hoje não é capaz de explicar. A gente tem uma incompatibilidade entre a física quântica e a maneira com que a gravidade é descrita. Não tem nenhum sinalzinho de vida. As maiores chances da gente conseguir encontrar vida, eu apostaria nas... A gente sofre algum risco? Nós estamos em uma época muito tranquila do universo, mas... Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje eu tenho a honra de receber a Daniele Honorato. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite. Eu conheci você... Não lembro como exatamente, mas eu acho que foi algum Reels teu que recomendou. E aí eu falei, pô, que legal. Eu já tô interessado nesse assunto de astrofísica e, enfim, astronomia faz um tempo. A gente tava conversando em off, né? E eu sempre gosto de ter esses papos, então obrigado por ter vindo aí. Eu agradeço demais a oportunidade. Eu também não conhecia o seu canal, o seu trabalho. Aí eu assisti alguns vídeos e eu falei, nossa, tem muita gente massa aqui. Que legal. Aí eu fiquei muito lisonjeada, de verdade, pelo convite. Que legal. Então você é formada em astronomia, né? E Isso. agora você tá terminando física também, né? Isso, os dois bacharelados na USP. E como é que... Já te perguntei esse off, mas eu quero que a galera saiba também. Como é que isso entrou na tua vida, assim? Por que você decidiu ir por esse caminho? Eu sempre fui aquela clássica criança de exatas, então eu era curiosa a respeito de tudo que era relacionado às ciências. Eu amava matemática desde, assim, do prézinho. Minha matéria favorita era matemática. Inclusive, minha professora colocava eu do lado de outros colegas que tinham mais dificuldade, porque eu terminava minhas tarefas muito rápido. E aí, para eu não ficar lá fazendo nada, eu ia ajudar outras pessoas e eu gostava disso. Então, eu acho que isso de comunicar aquilo que eu gosto, eu acho que meio que já nasceu comigo de certa forma. E conforme foi o passar do tempo, eu fui participando de algumas Olimpíadas de matemática, de física, de astronomia, a famosa OBA. Eu me saía bem em muitas delas. E no quinto ano, algo que me despertou muito interesse de astronomia foi quando eu li um livro chamado Guia dos Curiosos. E aí o primeiro capítulo dele era sobre astronomia e exploração espacial. E eu fiquei simplesmente encantada com aquilo, porque eu passei a ver o universo, a física, a matemática de uma forma completamente diferente. E aí eu entrei na loucura, né? Comecei a assistir todos os documentários possíveis que eu via no YouTube. Eu gostava muito de ler a revista Ciência Hoje para Crianças, que também tinha muita coisa de astronomia. Ficava ali naquelas curiosidades, mas esses temas de pesquisas atuais também, por mais que eu não entendesse, me despertavam interesse. E acho que esse lance do desafio de você ver coisas que ainda não são completamente explicadas, Isso é muito me legal. pegava muito, que parecia um trabalho meio que de detetive do universo. E acho que toda criança que já sonhou em ser detetive. Então, por mais que eu não soubesse da existência de astronomia, eu sempre gostei muito de astronomia. E como eu era de exatas, minha família e eu também achava que eu iria fazer alguma engenharia. Mas quando descobri a existência do curso de astronomia, que foi ali por volta do meu 8º, 9º ano, que minha escola já começou a puxar, né? O que vocês vão querer fazer de vestibular? Aí eu odiava falei... essas perguntas. Exatamente. Eu não sabia o que fazer. Aí eu ficava com medo nossa, e se eu quiser mudar depois, o que eu vou fazer na vida? E aí eu descobri a existência do curso de astronomia na USP, porque nessa época eu morava no interior de São Paulo, e a USP seria a faculdade mais próxima de mim com esse curso. E aí eu falei, vou fazer esse curso. Só que eu falei de forma despretensiosa, por mais que eu gostasse muito, eu não sabia como era a carreira, então eu falei mais por falar. Só que as coisas foram acontecendo de uma forma que a minha paixão por astronomia foi aumentando cada vez mais. E aí eu parei para pensar, se eu fizer engenharia, vai ser insuportável, eu tenho que fazer astronomia pelo menos para tentar. E aí eu estudei, consegui passar na primeira chamada, ainda bem, porque eu sou uma pessoa um tanto ansiosa. E aí entrei na USP, foi todo aquele processo, né, de sair do interior e ir para São Paulo. Por mais que eu tenha nascido na capital, eu me mudei muito nova daqui. Então a vivência que eu tinha era de interior. E aí eu vim para cá sozinha, então foi uma virada de chave na minha vida muito grande.
E aí eu passei a viver a astronomia em si, né? Porque é um curso integral. Caramba, E é aí foi. integral? É integral. A O dia gente, inteiro. a gente tem aula de manhã e de tarde. E alguns dias a gente tem aula de noite, dependendo da matéria que você pegue. Mas é um curso meio puxado. Bem puxado. Ai, quais são, você diria, as perguntas principais, assim, que a galera da astronomia, da astrofísica estão tentando responder, assim, hoje em dia? As 3 perguntas principais, por exemplo. Ah, não tem como não falar a teoria de tudo, né? A gente precisa de uma teoria que unifique todas as forças da natureza. Então a gente tem aí uma incompatibilidade. É um tema complicado já lançar assim logo de início. Vamos, vambora. Mas assim, a gente tem uma incompatibilidade entre a física quântica e a maneira com que a gravidade é descrita, que no caso é descrita pela relatividade de Einstein. Então, a gente tem as forças sendo descritas como partículas. Então, por exemplo, um campo magnético, ele tem uma carga eletromagnética que gera ele e forma o campo. E Tá. aí, no caso da gravidade, se a gravidade é uma força, ela precisa de uma partícula que gere o campo gravitacional, que no caso seria a massa. Uhum. Mas qual a partícula elementar, assim, que dá origem à massa, sabe? E aí, essa é uma coisa ainda que está sendo muito trabalhada na física de partículas. E fora isso, tem o próprio conceito da gravidade em si. Porque essa deformação no espaço-tempo, que é a relatividade, é a gravidade, Uhum. ela não é observada a níveis muito pequenos, como, por exemplo, das partículas subatômicas. Então, a gente não vê a gravidade presente nesses níveis. Então, se não deveria ter exceção, entende? Então, é uma certa incompatibilidade. E aí, além desse tema, acho que outro grande tema são a energia e a matéria escura. Tem esse nome por causa do comportamento delas. Por exemplo, a matéria escura, ela se comporta única e exclusivamente de forma gravitacional. Então, ela não interage eletromagneticamente. Por O isso que 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 esse isso quer nome. dizer? Qual a diferença? A ciência, a astronomia é conhecida como a ciência da luz, porque tudo que a gente estuda, todas as informações, a gente consegue receber observando a luz delas. E diferente do que a gente pensa, né, a gente tem essa ideia de que a luz é só esse espectro do visível que a gente fala. Isso que a gente consegue observar com os olhos. Mas, na verdade, a luz que a gente fala na astronomia é todo o espectro eletromagnético. Então, a luz é uma onda eletromagnética que tem diversas frequências. Então, desde o micro-ondas, rádio, aí entra o visível, raio-x, raios gamas. Então, todo esse espectro eletromagnético é a luz. Entendi. E é desse espectro que a gente extrai todas as informações sobre as estrelas, sobre galáxias, enfim, sobre tudo. A maioria das informações que a gente tem sobre o universo é com base no espectro eletromagnético desses objetos. E quando a gente tem algo que não emite nada, nenhum espectro eletromagnético, como que a gente vai estudar isso? Fica muito difícil, por isso esse nome escuro, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de estudar e também é escuro, obviamente, porque a gente não consegue enxergar de nenhuma maneira. E Então, aí, mas como a gente sabe que existe alguma coisa ali? exatamente, isso é muito curioso, porque as galáxias elas são formadas principalmente do quê? A principal composição da massa delas? Estrelas. Por exemplo, o Sol, a massa do sistema solar, 99,999% é a massa do Sol. Então, se a gente fizer esse link, a massa das galáxias vai ser dada principalmente pela massa das estrelas. Então, se a gente fizer uma estimativa da quantidade de estrelas que tem em uma galáxia, a gente deveria saber a massa dessa galáxia. Ou algo Tá. muito próximo disso. Só que o que a gente observou foi uma discrepância muito grande no valor. Elas parecem ser muito mais massivas do que realmente são. Então, fora Mas como que isso, vocês observam isso, cara? da forma que ela interage com os outros objetos perto dela. E além disso, as curvas de rotação da galáxia, porque as galáxias espirais, elas têm braços, né? Não sei se você já viu. Eu já vi fotos de galáxias. Esses Aquela... risquinhos, isso. Aham. É porque tem galáxias que são mais arredondadas, que não têm esses braços. Ah, entendi. Mas as galáxias mais novas, elas têm esses braços. E a gente observa que
estão em rotação e o movimento desses braços, a maneira com que ocorre esse processo de rotação, parece também que tem muito mais massa do que realmente estão, para elas girarem nessa velocidade. Deveria ter muito mais massa. Então, como é algo que só interage gravitacionalmente, a gente dá o nome de matéria. Como não emite nada, nenhum espectro eletromagnético, a gente dá o nome de escuro. Aí a questão é, será que realmente é uma massa? O que será que realmente é isso? Aí fica essa questão, que a gente consegue saber que ele existe, a gente consegue ver ele e utilizar a existência desse tipo de matéria nas teorias, porque hoje Aí é levado em a conta conta, bate aí? a conta bate, e é levado em Ah, consideração em todas as teorias, tanto de formação de galáxias, de formação de estrelas, até mesmo a forma com que o universo foi se formando depois do Big Bang, é levado em consideração a existência de matéria e energia escura. Só que a gente não sabe explicar o que realmente elas são. E talvez elas podem nem ser uma matéria, pode ser algum tipo de outra coisa que a gente ainda não sabe explicar o que é, sabe? Alguma outra natureza que a gente porque não quando tem a aqui gente perto. pergunta, do que é feito o universo, o pessoal fala matéria e energia, né? Mas pode ser uma outra coisa diferente. Sim, é que a gente dá um nome de matéria por conta disso que eu te falei, da gente só conseguir observar ela gravitacionalmente. Mas pode ser algum outro tipo de natureza. Ou pode ser alguma interpretação que a gente não está tendo agora, algum desconhecimento de alguma lei da física que possa vir a explicar isso. E a mesma forma que eu falei da matéria é a energia. A energia escura, ela é o que acelera a expansão do universo. Então, por exemplo, a gente tem que o Big Bang ele foi o início da expansão que a gente observa hoje. Muita gente fala que é a explosão, né? Mas foi basicamente o início da expansão. Então, se a gente tivesse a ideia do Big Bang ser uma expansão, a gente está no Big Bang até hoje, que está ocorrendo constantemente. Se a gente for pela lógica, a gente vai ter ali a matéria, né? Indo contra essa expansão. A matéria das estrelas, das galáxias. Então, essa expansão deveria desacelerar com o tempo, por conta da própria gravidade da matéria e da força de atração que as galáxias têm umas com as outras. Só que o que foi observado é que o universo estava acelerando essa expansão. E o mais bizarro é que essa expansão acontece a uma velocidade mais rápida do que a da luz. Que loucura! Muito loucura. E essa também é um dos maiores mistérios, justamente que se chama energia escura. A gente sabe que está lá, a gente utiliza a existência delas para formular teorias, a gente sabe mais ou menos como se comporta, mas nós não sabemos muito bem qual a natureza, explicar exatamente como funciona, da onde vem. E acho que eu diria que esses três são as principais perguntas da astrofísica atualmente. A galera ainda viaja assim, perguntar o que que tinha antes do Big Bang e tal, ou não? Tentam Demais. identificar isso? Demais. Só que o problema é que a gente está limitado no nosso universo. A física, ela é estruturada de uma maneira que a gente depende de três pilares, né? A gente precisa da observação. Então, para a gente ter uma teoria física, a gente precisa que a nossa teoria, a gente consiga enxergar elas no que a gente observa no céu. Então, enxergando isso, a gente precisa conseguir prever o que vai acontecer no futuro, explicar o que a gente vê no presente e explicar o que aconteceu no passado. Com base no quê? Com base em leis, que nada mais são do que explicações matemáticas, com o respaldo também de outras teorias. Então, as teorias têm que concordar em si, não pode haver ali um conflito, tem que ter um respaldo matemático e tem que ter um respaldo observacional. E esse respaldo observacional é extremamente complicado, porque como que a gente vai observar outros universos se estamos presos ao nosso? E além disso, se existirem outros universos, o que garante que eles vão ter as mesmas leis que o nosso universo? Porque pela matemática, a gente consegue permitir a existência de muitas coisas. Matematicamente, a mesma resolução da equação que deu origem ao buraco negro, que explica a existência do buraco negro, também permite a existência de buracos brancos. Mas a gente nunca observou buracos brancos. Por quê? Porque talvez as leis da física não permitem isso. Então, por mais que matematicamente haja um respaldo,
as leis da física talvez não permitam a existência desses materiais, dessas matérias, desses objetos. Então, em outros universos, a única maneira da gente estudar seria com equações matemáticas, mas as equações matemáticas não são o único respaldo para a gente estudar as coisas, porque elas não garantem Elas a... podem fazer sentido para várias coisas diferentes ali que não necessariamente existem. Exatamente. Por exemplo, dobra no espaço-tempo, buraco de minhoca. Matematicamente é possível, mas fisicamente, de acordo com o que a gente está estudando, não é. Você disse que as galáxias são a principal estrutura, as principais estruturas do universo, né? Se fosse pra gente ter uma visão geral, um panorama geral, assim, do que é composto o universo, os diversos tipos de corpos e tudo mais, como é que a gente poderia fazer isso? Por exemplo, começando, se a gente fosse pensar aqui na nossa galáxia, a gente tá aqui na Terra, e como é que você faria pra educar a gente, assim, nos diferentes tipos de, enfim, de corpos ali, e outros planetas, aí tem as estrelas, tem, enfim, galáxias, e até dar um zoom out completo. Como é que você faria isso? Ah, é interessante porque a gente pensa que nós somos muito especiais, né? Mas na verdade, a gente não é muito especial assim, porque o Sol, ele é uma das estrelas mais abundantes, mais comuns no universo. Que o Sol é da classe G. Tem muitas estrelas da classe G. Então, a gente pode imaginar que cada estrelinha no céu é um sistema solar muito parecido com o nosso. Não é solar porque não é só o nome da estrela, mas é um sistema estelar muito parecido. Então a gente tem que o sistema estelar, ele é composto pela estrela, que muitas das vezes também podem ser até duas estrelas. A gente chama isso de sistema binário, composto pelos seus planetas. A estimativa hoje é de que metade das estrelas que a gente vê no céu tem ao menos um planeta. Porque o processo de formação dos planetas, que garante que ele vai ser um planeta, é a velocidade com que a formação do próprio sistema acontece e da densidade de matéria ali naquele período. Porque o sistema solar, os outros sistemas, eles se formam a partir de uma grande nuvem de gás e poeira, composta principalmente de hidrogênio e hélio, que ela tá ali quietinha, que são essas imagens bonitas que a gente vê por aí. E aí, por algum motivo, ela é perturbada por um evento muito energético, que pode ser colisão de galáxias, uma supernova que aconteceu ali perto, e isso transfere energia para essa nuvem. Essa nuvem começa a girar e se achatar, tornando um disco. Por isso que a gente tem essa ideia de que, né, o sistema solar é um tanto assim achatado, porque veio tudo do mesmo lugar, se formou basicamente tudo ao mesmo tempo. E essa nuvem, que é composta de poeira, conforme vai ganhando energia, ela vai se aglutinando uma poeirinha na outra e vai ganhando energia, então vai aquecendo, os elementos químicos vão se desenvolvendo. Aí no centro dessa nuvem vai se formar a estrela, que antes disso a gente chama de protoestrela. E aí, quando inicia o processo de fusão nuclear, que é quando ele consegue fundir um elemento químico em outro, hidrogênio em hélio, por exemplo, aí aquilo caracteriza a formação de fato da estrela. E a temperatura dessa estrela vai evaporando os elementos químicos para mais longe. Então, por isso, os elementos químicos mais leves formaram os gasosos, que, consequentemente, estão mais distantes do Sol. E aí, o que sobra da formação dos planetas, dessas poeirinhas, uma juntando com a outra, são os asteroides, os cometas, que são vestígios dessa formação do sistema solar, que não conseguiram formar planetas. E eles têm um formato muito regular, né? Um formato que a gente fala de batata. Porque a gravidade deles, então a concentração de poeira ali não foi suficientemente grande para ele conseguir atrair mais poeira. Então, às vezes, a nuvem que formou outros sistemas estelares pode não ter tido tanta densidade de poeira para formar tantos planetas como o nosso. O nosso tem 7 planetas, tem bastante planeta. E aí é interessante que a formação de luas também é dada pela captura desses objetos que vão se formando. Então, a gente vê que os planetas maiores têm mais luas. E a Terra, apesar de ser pequenininha, ela tem uma lua, que é relativamente grande. E isso aconteceu não porque a Terra tem uma capacidade de atração muito grande, mas sim porque a lua, ela era a Terra antes. Então, nesse período de formação, era um período muito conturbado, há de se imaginar, uma coisa batendo na outra.
muitos pedregulhos por aí. Em algum momento, um objeto mais ou menos do tamanho de Marte colidiu com a Terra e gerou a Lua, porque a Terra jamais teria capacidade de capturar um objeto do tamanho da Lua, levando em conta a gravidade dela. E a gente não estaria aqui hoje. Não estaremos aqui hoje. Loucura. E aí, voltando, né, para o zoom out, então a gente tem um sistema estelar formado de asteroides, planetas, uma estrela ou duas, a gente tem as luas, e aí os sistemas estelares, eles formam a galáxia. Então, vários sistemas estelares é uma galáxia. Pode ser uma Exatamente. galáxia. Como o que gera a estrela também gera os planetas, então há de esperar que as estrelas tenham planetas, tenham asteroides. Então, a gente tem o mesmo processo de formação, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Aí a gente tem os sistemas estelares, que formam as galáxias. As galáxias formam grupos de galáxias. Então, da mesma maneira que os planetas têm satélites, que no nosso caso é a Lua, as galáxias também vão ter outras galáxias menores que vão ser satélites dela. Então, da mesma maneira que a Terra interage gravitacionalmente com a Lua, a gente vai ter a nossa galáxia interagindo gravitacionalmente com outras galáxias. Então, a gente está mais ou menos num grupo, que a gente chama de grupo local, que é composto de cerca de 50 galáxias. Então, são 50 galáxias ali ligadas, que elas vão interagir entre si. Formando um grupo Formando de um grupo. galáxias. E aí a gente tem vários grupos com outras galáxias além do nosso, que interagem gravitacionalmente. E esse conjunto de estrelas vão formar como se fosse as grandes estruturas do universo, que é o que a gente fala. Que a gente vai ter meio que um aglomerado de matéria, que no caso são as galáxias, que vão formar como se fosse redes neurais, né? É muito comum essa imagem, quando a gente vê o universo em larga escala, a gente comparar com as fotos que a gente tem de redes neurais, porque parece muito. Parece muito. Aí, cada pontinho, brilhinho, assim, dessa imagem, forma como se fosse alguns filamentos, e esses filamentos lembram os neurônios. Então, a gente vai ter as galáxias que formam esses filamentos que a gente chama de universo em larga escala. E aí a gente tem, obviamente, que o universo não é repleto de filamentos, mas ele possui muito vazio. E se a gente for pensar, por exemplo, que as próprias galáxias são compostas principalmente de vazio também, porque a Lua é o objeto mais próximo que nós temos da gente. E daria para alinhar todos os planetas do sistema solar, da Terra até a Lua, com exceção da Terra. Então, se ela é o objeto mais próximo... Sério? Sério. Que loucura, cara. Se ela é o objeto mais próximo e já é toda essa distância, olha o tanto de vazio que tem entre os outros planetas, entre os outros sistemas estelares da nossa galáxia, entre a nossa galáxia e outras galáxias. Então, o espaço vazio desses filamentos vão ser maiores ainda. E aí é de se Eu tô parar meio pra em choque, pensar. acho. Então, quando a gente... Dando zoom out, a gente chegou ali no grupo de galáxias e existem como se fossem os grupos dos grupos das galáxias Que formam filamentos. que formam esses filamentos e é até onde a gente consegue enxergar. E tem essa questão também, que tem o universo observável é diferente do universo em si. Porque a gente não é capaz de enxergar todo o universo. A gente teve uma época aí que a gente chama de idade negra do universo. Porque durante o momento, o universo, ele era o que a gente chama de sopa cósmica. Então, ele tinha uma temperatura, uma densidade muito grande. As coisas estavam ali concentradas em uma coisa só. E deixava tudo meio enevoado. Os elétrons livres, eles acabavam impedindo os fótons de sair e ir para muito longe. E, como eu já disse, a astronomia é a ciência da luz. Então, se não tem fótons indo para lugar nenhum, a gente não vai conseguir enxergar. E isso durou mais ou menos 138 mil anos. Então, durante 138 mil anos, os primeiros 138 mil anos do universo foram escuros, porque simplesmente os fótons não conseguiam sair dali. Então, essa fase a gente perdeu. Nós não conseguimos enxergar. Então, o universo observável é o universo em que a luz deu tempo de chegar até a gente. É o tempo que os fótons conseguiram chegar até nós.
Então, o universo que a gente observa é menor do que o universo real. Então, quando a gente tá observando o universo ali, não é que a gente tá não sei nem como formular essa pergunta, mas assim, a gente tá observando ah, o passado. Sim, sem dúvidas. Muito do passado? Tipo assim, quão passado a gente tá falando aqui? É a ideia do James Webb, né? Porque a luz, ela não é instantânea. Então, quando a gente olha para tudo, a gente não tá vendo o presente, como é de fato, a gente tá sempre vendo o passado. A luz, ela tem mais ou menos uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então, é essa velocidade que ela vai percorrer a distância que for. Ela não vai passar dessa velocidade. Então, quanto mais distante, mais tempo vai demorar para a luz chegar até os nossos olhos, consequentemente, mais no passado a gente vai ver. E isso fica um pouco mais curioso quando a gente para pensar que o nosso processamento de imagem também não é instantâneo, né? Então, a gente tem mais um delay somado junto com tudo isso. Então, por exemplo, a Lua, a gente vê de 1 a 2 segundos, dependendo da distância que ela tá da gente, de distância. O Sol a gente já vê a 8 minutos. A estrela mais próxima a gente já vê há 4 anos. Então, quando a gente passa para outros sistemas, a gente já está vendo muito mais no passado. Milhares de anos? Milhares de anos. Se a estrela mais próxima é Centenas de 4 milhares de mil, anos? centenas de milhares de anos. E aí, o que a gente quer com o James Webb é enxergar alguns bilhões de anos atrás. É pegar essa luz que ainda está vindo para cá. Quanto tempo a gente acredita hoje que o universo tem? Qual que é a idade? 13,8 bilhões de anos. Será que um dia a gente vai conseguir, cara, tipo, ver exatamente o primeiro bilhão de anos? Será que é possível? Ah, com certeza. A gente já tem aí algumas galáxias que estão catalogadas com essa idade. Então a gente já consegue enxergar, mas o ponto é que a gente não quer enxergar somente as galáxias, né? A gente quer enxergar o que formam essas galáxias, então alguns aglomerados de estrelas, porque a gente vai conseguir estudar elas mais a fundo, porque como são objetos muito distantes, por exemplo, a gente demorou muito tempo. Foi nessa década que a gente conseguiu enxergar o primeiro planeta de outra galáxia. Então, olha a dificuldade para enxergar esses objetos menores. E são esses objetos menores que a gente está um tanto interessado, porque eles vão dar uma característica, um detalhamento melhor sobre aquela galáxia. Quando a gente olha para uma galáxia de uma forma muito genérica, tem aquela clássica imagem, né, do Hubble, telescópio Hubble, que são vários pontinhos, você imagina que é estrela, mas não, são galáxias. E se a gente conseguisse enxergar as estrelas que compõem esse único pontinho, a gente teria muito mais informações do que a gente tem hoje. Faz sentido. Então, como se a gente precisasse de mais um. Mais um. Tu conseguir dar mais um? Exatamente isso. E como a gente dá mais um na astronomia, é aumentando o espaço de coleta de luz, que no caso são os espelhos. E é por isso que esses telescópios profissionais que a gente tem no Chile, por exemplo, o Solar, o Gemini, são tão gigantes. Porque quanto maior o espelho, que é o espelho que coleta a luz, mais informação a gente vai ter. Então, mais no passado a gente vai conseguir ver. De tudo que a gente tá observando, não tem nenhum sinalzinho de vida. Nada, nenhum sinalzinho de ETs e coisas assim. Por enquanto, ainda não se tem notícia. A gente teve uma mísera esperança, né, ali com Vênus. Aí eu esqueci o nome do composto, mas era um composto que foi descoberto que ele só era emitido por reações orgânicas. Então, se aquilo Hum. só é emitido por reações orgânicas, deveria ter vida. Só que foi uma pesquisa muito conturbada, porque teve vários erros de processamento de dados, de análise de dados. Então, estava muito poluído aquela análise. A galera que está trabalhando com isso, apesar de ter sido refutadas várias vezes e várias objeções, tem gente ainda que tem esperança nesse trabalho, mas a maioria não tem esperança. Eu diria que as maiores chances da gente conseguir encontrar vida, eu apostaria nas luas, por exemplo, Europa.
Eu acho que porque são oceanos congelados, né? Então, quando a gente tem algo congelado ali na superfície, o gelo ele é um isolante térmico. A gente tem ali, por exemplo, os iglus, Total. que conseguem manter a temperatura. Então, a gente pode ter água líquida nesses oceanos e uma temperatura agradável que possa vir a ter vida, por mais que eles não estejam tão dentro assim da zona habitável, que é a zona em que permitiria a existência de atmosfera e água líquida. A gente encontra nessas luas uma grande possibilidade de vida, e eu diria ser a nossa maior aposta porque estão mais próximos da gente. Aham. Então é uma dificuldade aí já eliminada. É claro que a gente tem mais de 2.000 planetas catalogados ali como superterras ou exoterras, que são planetas muito semelhantes à Terra, pelo fato deles serem rochosos, poderem ter a atmosfera e estarem a uma distância considerável da estrela, que teria uma temperatura Boa. boa para a vida. Então a gente tem essa quantidade absurda de planetas que foram catalogadas principalmente por Kepler, tanto que a maioria desses planetas leva o nome dele, mas eles estão muito longe, então acho um pouco improvável. Fora isso, também tem a escala de tempo de evolução do universo, que eu acho que às vezes a gente esquece disso. Quando a gente fala de período de evolução, a Terra, por mais que tenha vida hoje, ela nem sempre teve vida. Então, o Sol tem 4,8 bilhões de anos hoje. A Terra, como foi formada junto, a gente pode falar aí desde os primeiros primórdios, desde o processo de formação dela, também tem no mínimo essa idade, mas a humanidade tem mais ou menos 200 mil anos. Então, o processo que demorou para a vida conseguir vir a existir, e ainda mais a vida inteligente, é uma escala absurda, de 1.000 para bilhões. E mais ainda o período em que a humanidade conseguiu desenvolver tecnologia para ir se preocupar com essas questões. Então, há quanto tempo nós estamos nessa procura? Há muito pouco tempo. Então, a gente está há muito pouco tempo procurando algo que depende de muito tempo para poder se formar. Então, a gente precisa de uma época no universo para a gente conseguir encontrar vida em outros planetas. Mas tem estrelas, galáxias, sistemas estelares que são da mesma idade ou mais antigos assim que o nosso, não tem? Tem, com certeza. Será que não poderia ser uma boa aposta esses que teve tempo também pra desenvolver vida? Teve tempo, mas a questão é que o que garante que a vida vai ter se desenvolvido nesse tempo, e também, novamente, o fato da luz não ser instantânea. Então, o que a gente está vendo está acontecendo ou aconteceu. Quando a gente chega lá, em que época que esse planeta vai estar? Se a gente, por exemplo, apontar um Verdade. telescópio daqui e ver que tem vida, quando a gente for chegar lá, será que a vida ainda vai estar lá? Verdade. É uma coisa bem complicada, assim, de se pensar. Então, meio que a única forma da gente responder essa grande dúvida, assim, se existe vida em outros lugares, seria mesmo observando a nossa própria galáxia aqui, né? O nosso próprio sistema solar, assim, né? Na Como, Lua que você disse e tudo sim, mais. atualmente com a nossa tecnologia, com certeza. É claro que tem aí as pessoas mais otimistas que acreditam em dobra no espaço-tempo, porque é uma maneira. Não, no futuro, a gente tem que achar um jeito de viajar em velocidades acima da luz. Porque mesmo que a gente consiga atingir a velocidade da luz, as viagens ainda assim vão ser super longas e humanamente impossíveis. E é óbvio que é fisicamente impossível um corpo com massa acelerar até a velocidade da luz. Então, então a gente tem que dar um jeito de burlar isso daí. E aí, conforme as ficções científicas, seria a dobra do espaço-tempo, que seria uma maneira da gente não precisar viajar nessa velocidade e sim meio que pular de um lugar para o outro, sem necessariamente ter que percorrer essa distância. E aí surge uma outra dúvida, então. O que que é o espaço-tempo, especificamente? Só que antes de você responder, tem alguns presentinhos pra você. Primeiro aqui tem uma camiseta da Insider, Ah, que é a muito marca de roupa que patrocina a obrigada. gente.
Não sei se você já ouviu falar deles, mas é um tecido bem diferente, bem tecnológico. Então, uma roupa que você não precisa passar ela, você coloca no corpo, ela desamassa sozinho, ela não fica odor. Você pode treinar, pode fazer suas coisas, depois parece que, enfim, você não fez nada, assim. O que é legal, ela também não desbota. Então, quem aí, como eu, gosta de usar roupas pretas, provavelmente já passou pela péssima experiência de uma camiseta durar 2, 3 meses. Com a Insider não tem esse problema. Essa aqui tem mais de um ano que eu tenho. Tem outra que eu uso aí diariamente aqui no podcast, que tem mais de 2 anos também. E tá exatamente como estava quando eles mandaram pra cá. Então, se você quiser experimentar, no primeiro link da descrição tem o site da Insider. Lá dentro vocês vão encontrar diversas peças diferentes. Essa aqui que eu tô usando é a Oversized, tem um corte um pouco mais longo assim, que eu gosto de usar, que é mais confortável. A outra que a Daniele ganhou e que eu tô aqui na maioria dos dias é a Tech T-Shirt, que é aquela camiseta clássica deles, que é essa que não precisa passar e tudo mais. E aí, agora eles estão com uma nova promoção, não sei quanto tempo vai durar, então aproveitem pra ver se tá rolando ainda. Que utilizando o cupom LUTS, lembrando que antigamente era LUTS12, mas agora é só LUTS. Só usando o cupom LUTZ, LUTS, você tem 18% de desconto em todo o teu carrinho, se for a tua primeira compra. Então, se você ainda tá enrolando, não adquiriu uma Insider, não experimentou ainda, vai lá, entra no site, pega uma, ou pega um kit, lá também tem os kits, Starter Kit, tem o kit que vem 3, tem o kit que vem 6 camisetas, você já pode experimentar várias peças diferentes, e se for a tua primeira compra, você tem 18% de desconto lá no site. Se não for sua primeira compra, usando o cupom LUTS, ele já ajusta e vai para 12%, tá bom? Então, primeiro link na descrição, vocês têm acesso a tudo isso. Nossa, eu achei muito estilosa essa camisa. É Nem maneiro, sabia né? que era da Insider. É maneiro, eu gosto também. E é bem confortável, cara. E eu não consigo usar mais outra roupa. Esse é o único problema de ter Insider, é que eu não consigo mais usar outra roupa a não ser a deles, assim. Principalmente preto, porque em dias de sol, em dia de calor, a roupa preta esquenta muito mais. Uhum. Só que a da Insider, ela regula muito bem a temperatura, sabe? Muito, 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 infinitas vezes melhor do que uma roupa normal, assim. É bem massa. Eles têm uma equipe bem maneira lá de pesquisa e desenvolvimento de tecidos e tal. É o suprassumo, assim, da tecnologia de roupas. Nossa, Bem sem maneiro. dúvidas. Além disso, estamos também com a Pod. A Pod é essa marca aqui de bebidas 100% naturais. Antigamente eles estavam só com os kombuchás, que vocês já viram eu tomando aqui em outros episódios. Só que agora, inclusive esse é o primeiro episódio que eu tô tomando, eles lançaram as Smart Drinks. Então tem 3 bebidas que eles lançaram novas, que são bebidas 100% naturais, mas que tem alguns nutrópicos junto. Nutrópicos são substâncias ali que prometem melhorar a sua capacidade cognitiva e tudo mais. Então eles têm agora eles lançaram um energético 100% natural, que é o Energy. Então tem aqui matcha e maçã verde. Tem 96 miligramas de cafeína natural, o que é bem interessante. E, enfim, tem taurina e outras coisas que teriam no energético normal. Só que esse aqui é 100% natural. Tem baixíssimas calorias também, comparado com outros energéticos aí. E vale a pena vocês experimentarem. Dessas todas aqui, a que eu mais gostei foi a Calm, porque ela tem uma proposta bem diferente que eu nunca tinha visto, que é para você tomar à noite. Então, ao invés de ser uma bebida excitatória, igual o energético aqui, a gente pode tomar para dar uma relaxada. Então, ele tem L-teanina, que promete aí diminuir um pouco o efeito de alguns neurotransmissores excitatórios e dar uma relaxada, dar uma acalmada. E além disso, tem maracujá, tem camomila. É uma bebida bem interessante para tomar de noite e realmente funciona, cara. Me ajuda a dar uma relaxada no dia a dia, assim, de noite. Eu gosto bastante. Além disso, tem o Energy, que é o energético, que tem o Focus também, que também tem cafeína, mas tem a L-teanina junto. Então, você tem o efeito da cafeína mais excitatório, mas tem a L-teanina que dá uma acalmada também. Então, você não fica aquela cafeína que você fica tremendo, ansioso, não consegue se concentrar. O Focus é ideal para estudar, trabalhar. E vale muito a pena experimentar. E é uma coisa nova, acabaram de lançar. E não tem nenhuma marca hoje no Brasil fazendo esse tipo. Lá fora já tem algumas, fazendo esse tipo de bebida, assim, mais essas Smart Drinks. Então, aí na descrição tem o site deles também. Vai lá, confere e utiliza o cupom LUTS para também conseguir aí alguns descontos. E aí tem alguns kits lá dentro do site. Você pode pegar o kit que vem 3 latinhas diferentes, você pode escolher latinhas específicas. Eu recomendo que você pegue o kit que vem 12 latinhas e coloque latinhas sortidas lá para vir todos os sabores e todos os tipos de bebidas. E o kit que vem 12, porque que eu recomendo é porque tem frete grátis para todo o Brasil. Então, adquire lá, que eu acho que é o que vale mais a pena, tá bom? Obrigado, Pod aí. E parabenizar eles, porque tá muito bom isso aqui, cara. Esses Smart Drinks. Inclusive, acabaram todos os meus que eles mandaram.
E eu tive que roubar de um outro kit, porque você vai ganhar um kit agora. Mas eu roubei de um outro Nossa, kitzinho, de um outro obrigada. convidado. Eu roubei pra tomar aqui. Tão bom que é. Depois me fala o que que você acha. Realmente funciona, Nossa, cara. com É muito certeza. Eu massa. fiquei muito curiosa. Eu nunca tinha visto essas propostas realmente diferentes. O mais legal, mais que eu gostei mais foi o Calm, que tem L-teanina, L-triptofano, magnésio, ginseng, enfim, aí tem camomila, maracujá, e realmente dá uma acalmada, cara, uma Eles são delícia. gaseificados? Sim, levemente. Nossa, muito interessante. E tem o kombucha também, que a gente tá sempre tomando aí, que é uma bebida fermentada 100% natural. Eu comecei a substituir o refrigerante pelos kombuchas, assim, é a melhor coisa. Então vamos lá, segundo link da descrição da Pod utilizando o cupom LUTS. Daniela, a gente tava em o que que é o espaço-tempo exatamente. E acho que daria até pra gente quebrar essa pergunta em duas diferentes, né? Tipo assim, o que que é o tempo exatamente? O tempo. É porque existem diversas formas de você ver isso. Então, a gente vai ter desde hipóteses onde o tempo não existe, ele é apenas uma percepção. Então, esse fato de não existir, na verdade, seria o fato dele não ser algo fundamental. E o que eu quero dizer com fundamental é que ele é, tipo, primordial, digamos assim. Ele só depende dele para existir e não depende de nenhuma outra coisa. E tem outras visões que dizem que o tempo, ele é consequência da interação entre matéria e energia. Então, ele não seria algo que existe por si só, portanto, não seria algo fundamental, mas ele seria uma consequência, uma percepção que a gente tem da matéria e da energia. E aí, quando a gente fala de espaço-tempo, a gente vai ter que o espaço e o tempo são uma única coisa, como se estivessem entrelaçados. A gente chama isso de entidade fundamental, que seria a junção, né, do espaço e o tempo. E é muito louco perceber isso, porque as pessoas geralmente perguntam, mas o espaço-tempo é feito do quê? Ele não é feito de nada. Durante muito tempo, inclusive na época de Einstein, esperava que o universo fosse preenchido por algo, por algum elemento. Eles falavam do famoso éter, né? Que não é Uhum. esse éter que a gente está acostumado a ver em farmácia, enfim. Seria um éter como se fosse uma substância primordial que preencheria todo o universo. Mas logo Einstein descobriu que não existia nenhum elemento no vácuo. E aí tem a ideia do espaço-tempo que não é feito de nada. Ele é uma construção matemática. O que eu Como quero, assim? quero dizer com isso? Por exemplo, a ideia que a gente tem de dimensão. A gente consegue ver as dimensões? Não, Não. elas são um modelo matemático que ajuda a gente a descrever como o mundo funciona. A gente precisa, por exemplo, para a gente localizar um objeto, não sei se vocês já fizeram uma modelação 3D, por exemplo. A gente precisa dessas três coisas para conseguir criar algo dessas três dimensões. A gente vê as três dimensões? Não vemos, mas elas são necessárias para várias coisas. E uma dessas coisas é explicar como o universo funciona, que é o propósito da física. Então, é como se fosse a base necessária para a gente conseguir estudar o universo. Da mesma forma, a gente poderia fazer outra analogia também com as linhas dos meridianos, dos trópicos. Elas não existem de fato, mas elas representam algo, porque aquelas linhas não foram definidas ali à toa. Uhum. Tem um motivo. Então, por mais que elas não existem, elas estão fundamentadas na realidade porque elas revelam características daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente presencia. Então a gente vai ter que o espaço-tempo ele não é feito de algo, ele é um modelo matemático, e a gente pode imaginar ele preenchendo todo o espaço, diferente de um tecido. A ideia de tecido é utilizada para demonstrar a curvatura no espaço-tempo, que a curvatura seria a gravidade.
Então, você estica, né? Aquela clássica ideia de esticar um tecido e ir colocando diferentes bolas de boliche, bola de ping-pong. Você vai ver que cada uma vai atuar de um jeito em cima daquele tecido e que elas vão acabar causando realmente essa curvatura. No caso, é, não seria somente por massa, mas também a energia causaria essa curvatura no espaço-tempo. Então, essa ideia do tecido é mais para a gente ter essa visão da curvatura que causa no espaço-tempo. Mas o espaço-tempo não é necessariamente um tecido sobre as quais todas as coisas estão apoiadas. Então, o espaço-tempo ele vai ser como se a gente estivesse dentro de uma piscina. Quando a gente entra de uma piscina, está tudo imerso. Então, todas as coisas estão imersas no espaço-tempo. Entendo. Só que diferente da piscina, em que a água não entra dentro da gente, o espaço-tempo está dentro da gente. Então, existe espaço-tempo dentro das células, porque ele preenche todo o espaço. E essa mais ou menos seria a visão do espaço-tempo. Por que espaço-tempo, né? Porque antes a gente tratava o espaço e o tempo como entidades separadas. Na época de Newton, a gente que estuda aí na época da escola, do ensino médio e vestibular, nós conseguimos estudar separadamente. Por exemplo, se a gente tem o espaço, a gente não precisa saber necessariamente o tempo. Por exemplo, qual a distância? A distância é x. Aham. Não preciso falar para você o tempo. Mas quando a gente parte para essa nova visão que a gente tem hoje do universo, não basta eu dar as coordenadas. Se eu perguntar, por exemplo, onde você está. Se fosse na época de Newton, aí a gente fala de direção, né? X, Y, Z. Aham. Agora não basta mais, a gente precisa do tempo. Porque da mesma forma que a bola de boliche vai deformar o tecido, que no caso seria o espaço, ela também deforma o tempo. E essa deformação, muita gente acha que, mas isso é só a teoria. Mas a relatividade, ela é a teoria mais comprovada e testada. O GPS depende puramente disso, porque a gente tem o tempo passando de uma forma diferente aqui na Terra e lá onde os satélites estão. Então a gente precisa corrigir, porque o tempo passa diferente. A percepção é a mesma. Eu estando aqui e estando lá, para mim o tempo vai passar diferente. Vai Vai passar passar o igual, mesmo. vai Aham. passar igual. Só que ele vai passar diferente porque ele é relativo. Então, para outro referencial, se eu tiver um observador olhando de fora, ele vai ver o tempo passando diferente para alguém que está na Terra e para alguém que está lá na atmosfera junto com os satélites. Então, para a pessoa que está no lugar, o tempo é sempre o mesmo, mas para um observador olhando de fora, o tempo ele consegue ver a passagem do tempo ocorrendo de forma diferente. E aí a gente tem que quanto mais forte o campo gravitacional, maior vai ser a deformação no espaço-tempo. Então, quanto mais pesada a bola de boliche, maior vai ser a curvatura no tecido. Então, se o tecido é o espaço e o tempo, a deformação no tempo também vai ser diferente. Então, quanto mais forte o campo gravitacional, mais devagar o tempo vai passar. Então, por exemplo, em buracos negros, o tempo vai passar muito mais devagar do que em outros lugares. No caso da Terra, no caso dos GPS, o tempo passa muito mais devagar aqui para quem está na Terra do que para quem está lá em cima. Essa correção é óbvio que é mínima, questão de nanosegundos, mas faz muita diferença quando a gente trabalha com dispositivos eletrônicos, que a gente precisa de uma precisão muito boa. E se a gente não faz essa correção, utilizando, obviamente, a relatividade, nós teríamos diversos problemas de comunicação, inclusive em viagens aéreas. Então as pessoas acham, é só teoria? Não, não é teoria. Não é só teoria, é mais que uma teoria, né? É algo realmente comprovado. Todo esse Porque sistema bancário que a gente tem de hora, que a gente fez o Pix, todas essas coisas dependem disso, né? com certeza, a gente precisa de um horário em comum, né? Algo ali para datar e deixar bem sincronizado tudo, porque estamos o tempo inteiro nos comunicando com o satélite. E a teoria que a gente fala é diferente dessa teoria do cotidiano. Para as pessoas, elas confundem, né? Teoria com hipótese. A minha teoria é de que não, porque a teoria científica, ela, para se tornar uma teoria,
ela precisa ser aceita pela comunidade científica, então todo mundo precisa ter olhado para aquilo ali e não ter enxergado nenhuma objeção. Aquela teoria precisa concordar com outras teorias que também estão validadas sobre a mesma coisa e precisa ter respaldo de leis físicas e leis matemáticas. E por que que tem muita gente também que coloca a lei é maior que teoria? Por que que a relatividade é uma teoria e não vira uma lei? Porque a lei, ela vai ser resumida basicamente em expressões matemáticas e vão ser expressões matemáticas concisas, como por exemplo, Newton, quando escreveu a gravidade era uma lei, porque ele expressava aquilo em uma equação matemática. Mas a partir do momento em que, para Einstein, a relatividade deixa de ser uma força e passa a ser essa curvatura do espaço-tempo, ela não vai ser mais satisfeita somente por uma equação. Ela precisa de toda uma descrição, uma teoria de como ela funciona. Então, por isso que muitas vezes as teorias nunca vão se tornar leis, porque só a expressão matemática não é suficiente para descrever como isso funciona. E isso não é algo que estabelece uma relação de inferioridade. Entendi. Caramba, entendi. Só que, por exemplo, a teoria da relatividade. A gente tava comentando em off que ela não concorda ali com as leis de Newton, né? Ou com a gravidade, eu não lembro exatamente o que ele tinha dito. É basicamente isso que eu falei do fato de ela ter dado uma nova visão. Quando a gente tem as coisas descritas por Newton, a gente trata a gravidade como uma força. E para Einstein, a gravidade não é uma força, ela é essa curvatura. Então a gente vai ter a gravidade, a fórmula como Newton descreveu, funcionando muito bem aqui na Terra. Aqui no nosso mundo. Aqui no nosso mundo. Pra engenharia, pras coisas que a gente cria. Exatamente. Inclusive, para a gente descrever a nossa interação com a Lua, a nossa interação com o Sol, vai satisfazer muito bem. Mas, quando a gente vai para maiores escalas, a gente passa a ter influências de outros objetos e se torna um sistema muito mais complicado. Então, aí a gente precisa da visão de Einstein, que ele reformulou a ideia que a gente tinha de gravidade. Então, ela deixa de ser uma força causada pela massa e ela passa a ser essa deformação, essa curvatura no espaço-tempo, causada pela não somente massa, mas também pela energia. Então, a gente vai ter que tudo curva o espaço-tempo e essas curvaturas que os objetos vão criando vai determinar a maneira com que eles interagem entre si. E não que um objeto atrai o outro. Essa é a diferença. Entendi. A gente sabe, ou tem alguma hipótese que diz sobre isso, que se o espaço-tempo existia antes do Big Bang, ou ele passou a existir depois? É porque o Big Bang ele foi a criação, o início do próprio espaço. Então, era uma singularidade. Que é isso? O ponto inicial. A singularidade é uma coisa bizarra, porque é uma maneira bonita da gente falar que a gente não faz ideia do que tinha ali. Então, quando a gente ouve de singularidade, é um momento em que a física que a gente tem hoje não é capaz de explicar. Então, por exemplo, a gente tem a singularidade do buraco negro, que é o momento em que nem a luz escapa. Então, perto ali dele, até a luz vai ser atraída por ele, mas ela não vai conseguir escapar. A partir daquele momento, dessa singularidade, as nossas leis da relatividade em si entram em colapso. Ela não é mais suficiente, porque é como se a gente estivesse fazendo uma divisão por zero. Entende? A gente precisa de outras leis para conseguir descobrir. E da mesma forma que o buraco negro tem essa singularidade, o Big Bang também tem uma singularidade. Então, nesse momento, a gente não consegue descrever com precisão o que tinha ali. Mas a gente sabe que o Big Bang ele deu início a essa formação do espaço-tempo. Então, o que tinha antes do Big Bang não faz sentido. É a mesma coisa de eu perguntar para você o que você estava fazendo em 1500. Você não existia em 1500. E tem o fato do espaço-tempo, o universo, estar se expandindo. Se expandindo para onde? Ele está ocupando um novo espaço? Não, ele está criando um novo espaço.
Porque ele em si iniciou essa expansão, entende? É aquela clássica ideia de uma bexiga. Você tem ela bem pequenininha, e conforme você vai enchendo, ela vai se expandindo. Da mesma forma, o espaço-tempo. Ele começou de uma maneira muito densa, muito pequenininho, e está se expandindo com o passar do tempo. E não é a ideia de que ele está ocupando um lugar, porque ele é o próprio lugar. Entendo. É um tanto filosófico, mas Eu é não sei se eu basicamente que sou isso. burro ou, tipo, é realmente humano da gente não conseguir entender que não existia nada antes, sabe? Ou pelo É, menos não faz nenhum sentido, porque se não existia nada, por que que existe alguma coisa? Isso é uma loucura, velho. Isso me buga demais. eu acho que é realmente um problema da nossa mente. A gente não consegue imaginar a não existência de alguma coisa. Tipo, a gente precisa de contrapontos, né? Pra conseguir ter a ideia de alguma coisa. E se a gente não tem um contraponto, não faz mais sentido. Tipo, qual seria o contraponto da não existência? Então, é meio mágico, assim, o universo, né? Meio. É aquela. É a resposta que a gente dava antes pras coisas. É como é, né? Às vezes a gente tem que aceitar. E é engraçado porque muitos físicos grandes, tipo Feynman, vivia falando isso. E o próprio Einstein também falava que a criatividade era mais importante do que você ser um bom matemático. E as coisas, Feynman falava, elas não precisam fazer sentido. O universo não precisa fazer sentido pra gente. Ele não tem obrigação. A nossa característica humana exige que ele faça sentido. Mas a gente tem que desapegar disso para estudar física. Porque muitas vezes a física não vai fazer sentido. E não é a obrigação do universo fazer sentido pra gente. Então a gente humaniza tudo, né? A gente humaniza o universo. E essa ideia de sentido é algo intrinsecamente humano. E o universo não é humano. É por isso que eu não consigo deixar, de certa forma, também de sentir que a gente é especial de alguma forma, sabe? Tudo bem que quando eu vejo aqueles vídeos comparando o nosso tamanho em comparação com todo o universo, eu me Uhum. sinto meio não especial, mas é especial o fato do universo existir, né? É meio especial, é meio legal. Sim, É é meio bem mágico. interessante. E tem a possibilidade dele acabar? Tipo, a gente, com essas simulações, a gente consegue saber que, pô, vai chegar um momento que ele não vai mais expandir ou que ele vai simplesmente regredir, enfim. Sim. Muitas pessoas acham que a gente tem muitas certezas, né, na física. Todo mundo fala, o universo é infinito. A gente não sabe se o universo é infinito ou não ainda. E esse é um dos principais pontos do porquê o final do universo, o destino do universo, ainda é um ponto de interrogação. Mas existem hipóteses teóricas que são mais aceitas do que outras. E no caso, a hipótese mais aceita é da morte fria do universo. Então, sabe quando a gente lança um foguete? A gente precisa atingir uma velocidade maior do que a velocidade do campo gravitacional da Terra para ele conseguir sair da Terra. Então, é o que a gente Perfeito. chama de velocidade de escape, né? Da mesma maneira, a gente fez com a densidade do universo. Então, se a gente pegar a massa, né, que é um reflexo, não, na verdade, a densidade é um reflexo da massa, se a gente pegar toda essa densidade do universo, a gente vai conseguir saber em que momento vai ser possível dessa densidade frear a expansão do universo. Tá. Então a gente precisa saber a densidade do universo. Então a gente tem a chance dessa densidade ser maior que a densidade crítica, e a densidade crítica seria o limite, aonde o universo não iria se expandir. Então ele pode ser maior, pode ser menor ou pode ser igual. Quando ele é igual à densidade crítica, a gente teria o famoso Big Crunch, né? Que é onde é a ideia do universo cíclico. Então ele vai se expandir, em algum momento ele passa a se contrair, aí depois ele se expande de novo e passa a se contrair. Mas essa hipótese não é muito bem aceita, já foi refutada algumas vezes, porque nosso estudo sobre a densidade do universo chegou à ideia de que ele é muito próximo da densidade crítica, mas ele é um pouco menor Uhum. que a densidade crítica. Então, a ideia é que ele vai se expandir para sempre
até que vai chegar um momento em que as coisas vão estar tão distantes uma das outras que não vai ter mais interação. E como eu falei anteriormente, né, que para formar o sistema solar precisou da nuvem ser conturbada por algum Por alguma outra evento. coisa, sim. Então, se a gente deixa de ter essas interações, essas conturbações, a gente não vai ter formação de novas estrelas, de novos planetas. Então, as estrelas que estão aí, em algum momento, vão parar de fazer a fusão nuclear, que vai ter acabado o combustível delas, vão se apagar, as coisas vão estar tão distantes uma das outras, vão interagir cada vez menos, e teremos a morte fria. Um tanto solitário e triste, mas essa é a hipótese mais aceita. E do nosso sistema solar, assim? A gente tem uma data final dele? Então, daqui 5 bilhões de anos, mais ou menos, o Sol ele vai se tornar uma gigante vermelha. O que acontece? A gente tem a ideia de que a clássica fala, né, que as estrelas produzem os elementos químicos da tabela periódica. Mas não são todas as estrelas, vai depender muito da massa delas. Porque o que faz a estrela ter energia é o processo de fusão nuclear. Então a gente vai ter ali o hidrogênio sendo fundido em hélio, depois a gente vai ter a formação do carbono, e isso a gente vai ter até o ferro. Nenhuma estrela é capaz de fundir além do ferro, de formar além do ferro. Aí você me pergunta, da onde vêm os restantes elementos químicos? Eles vão acontecer no processo de supernova, aonde a estrela ela vai realizando os processos de fusão no núcleo delas, mas vai chegar um momento em que a massa dela não vai ser suficiente para continuar fornecendo aquela pressão necessária para a fusão no núcleo continuar. Então, como essa densidade não vai ser falha, a tentativa dela é de se expandir para continuar realizando os processos de fusão. Então, ela vai realmente crescer de tamanho. O Sol, no caso, vai chegar ali até mais ou menos a órbita de Marte. E aí, depois disso, também não vai ser mais suficiente essa expansão e acontece uma catástrofe gravitacional aonde todo o envoltório do núcleo é expelido, que a gente chama de supernova ou nova, e vai sobrar o núcleo, que é aquele que estava fazendo fusão, que vai se esfriar. No caso do Sol, o que vai restar dele vai ser uma anã branca, Que é o que exatamente? que é o núcleo. A estrela morta, tipo, ela não vai mais conseguir fazer fusão nuclear, ela vai ter ali uma temperatura, vai continuar emitindo radiação, mas isso vai ir acabando com o tempo até ela não emitir mais nenhuma radiação e se apagar por completo. Então, no caso da nossa estrela, o Sol, ele se torna uma anã branca e não um buraco negro. Exatamente, porque o que vai determinar a formação do buraco negro vai ser a massa da estrela. Então, por exemplo, para o Sol se tornar um buraco negro, ele precisaria ter de 20 a 25 vezes mais massa do que ele teve durante a sua formação. Então, ele precisaria de uma nuvem muito mais densa, muito mais condensada para se tornar um buraco negro no futuro. E também, se ele tivesse essa massa, ele ia conseguir fundir até o ferro. Quanto maior a massa da estrela, maior a quantidade de elementos químicos que ela vai conseguir fundir. Então, o Sol ele só vai conseguir fundir até o carbono, não vai produzir mais nada além disso, mas outras estrelas mais massivas conseguem fundir até o ferro, e aí a gente tem a diferenciação de massa das estrelas para os diferentes fins dela. Então, se o Sol, por exemplo, tivesse de 16 a 20 massas solares, mais do que ele já tem, ele se tornaria uma pulsar e não um buraco negro. E aí, se ele tivesse de 20 a 25, ele se tornaria um buraco negro. Então, são esses os 3 principais fins de uma estrela, mas todos, antes de terminar ou em anã branca ou em buraco negro, liberam esse envoltório para fora, que são as famosas supernovas que a gente vê. E muita gente confunde também, é legal falar, a supernova com nebulosa, porque a supernova não é algo, ela é o evento. Então, a supernova é o evento de explosão, e o que resta dela, essas imagens nebulosa. bonitas, são as nebulosas. E aí a gente tem as nebulosas planetárias e as nebulosas estelares. O Sol, ele vai deixar uma nebulosa planetária, porque a quantidade de elementos químicos ali não vão ser elementos químicos muito leves e também não vai ter uma quantidade de energia muito grande para começar a formação de novas estrelas.
Então, estrelas maiores são um evento muito mais energético. Então, essa nuvem acaba perturbando a própria nuvem e aí começa a formação de novas estrelas. Daí que teremos as nebulosas estelares. Nós, como humanidade, que nós na Terra, a gente sofre algum risco de acontecer alguma coisa e algo muito drástico mudar? Ou essas coisas são previsíveis? Então, desde, sei lá, um asteroide bater aqui na gente, até eu lembro que tinha umas semanas atrás a galera falando de não sei o que estava acontecendo poderia acontecer com o campo eletromagnético, que ia ferrar a nossa tecnologia, eu não sei exatamente qual que era o papo, não sei se chegou a ver isso. Existem É, riscos que a gente pode sofrer que não são previsíveis? então, é engraçado também porque as pessoas acham que a ciência tem o controle de tudo. Mas, para quem assistiu O Problema dos Três Corpos, Pois é, o que que é isso também? Depois eu quero saber. a gente sabe que a ciência assume que as coisas tendem a continuar como estão. Porque, na verdade, a gente não tem o controle, a gente não conhece todas as variáveis possíveis para garantir que isso de fato aconteça. É a mesma coisa do clima da Terra. São muitas variáveis envolvidas para a gente conseguir fazer a previsão do tempo. A gente assim erra muito. Exatamente. Só que o sistema solar, ainda bem, é menos caótico do que o nosso clima, mas a ideia é a mesma. São tantas variáveis que é impossível da gente saber cada uma para poder prever com exatidão o que exatamente vai acontecer. Então a gente conhece as principais variáveis, mas não todas, e a gente assume que o sistema solar vai continuar a se comportar como ele está se comportando para conseguir fazer as previsões. Temos a garantia de que ele vai continuar se comportando da maneira que ele está? Não temos, porque não conhecemos todas as variáveis. Então, nada impede de que algo que a gente não está esperando aconteça. E também vira e mexe por aí, obrigado astrônomos amadores, porque são eles que fazem a previsão de vários asteroides que caem na Terra e que ninguém está esperando. Então, mostra aí que a gente não conhece o nosso sistema solar como muita gente acha. Então, é um espaço um tanto desconhecido também. Então a gente corre um certo risco, né? Porque a gente não tem toda essa previsão que eu achava que a gente tinha pelo jeito. Eu achava que a gente saberia tudo, que Sim. qualquer coisa, as coisas que poderiam atingir a gente saberia. É, falando com todas as palavras assim, não sabemos, mas nós estamos em uma época muito tranquila do universo. Então, Que bom. não são muitos eventos acontecendo, então é isso que nos dá uma certa tranquilidade. Mas, como eu disse, nada garante de que algo que a gente não está esperando aconteça. O que que é o problema dos três corpos? É novamente aquele problema de você não ter o controle de todas as variáveis. Quando a matemática ela consegue descrever perfeitamente a interação entre dois corpos, interação gravitacional, digamos assim. Então a gente tem uma equação que vai explicar e a gente vai conseguir prever todos os movimentos daquele sistema. E aí, na matemática, a gente tem soluções reais, a gente tem soluções não reais, a gente tem soluções complexas e soluções não complexas. E aí, o problema é que quando a gente coloca um terceiro corpo nesse sistema, a gente deixa de ter uma solução objetiva. A gente passa a ter infinitas soluções, porque a possibilidade de movimentos são tantas que fica impossível da gente prever. Porque, tá, vamos dividir um pedacinho de tempo para conseguir fazer uma previsão. Uhum. Mas dentro desse pedacinho de tempo existem outros infinitos intervalos de tempo com infinitas possibilidades de interações de movimento. Então a gente está trabalhando com uma quantidade infinita de movimentos em uma quantidade infinita de tempo. Então a gente tem um sistema caótico do qual a gente não consegue fazer a previsão do movimento desse sistema quando a gente tem mais de dois corpos. A partir daí nós não temos soluções assim reais, digamos assim, a gente só vai ter soluções complexas. E são feitas por computadores, inclusive, que demorou muito tempo para a gente conseguir chegar nessas soluções. É um nível de matemática bem avançado. Então, se a gente for descrever hoje um sistema
com 3 corpos real, nós não vamos conseguir fazer a previsão exata deles. Mas isso só vai acontecer em ambientes que são um tanto instáveis, né? Por exemplo, se a gente pegar o sistema Sol, Terra, Lua, eles são estáveis, então por mais que sejam 3 corpos, a gente vai conseguir fazer a previsão. Quando a gente fala disso, é mais uma questão matemática do que uma questão física. Então, a gente vai observar esse problema dos 3 corpos acontecendo mais, por exemplo, na termodinâmica, porque as coisas são muito mais instáveis do que são macroscopicamente, né? O micro, ele é muito mais instável. Se você pudesse escolher uma dúvida, uma pergunta para ser respondida até o final da tua vida, o que que você escolheria? Ai, que difícil. Uma coisa assim que, sei lá, tira teu sono, assim, que você gostaria de saber a resposta. Por que o tempo e a entropia estão relacionados? Porque tem uma teoria de que a entropia define a maneira com que o tempo vai passar. No caso, o tempo sempre vai para o futuro, em direção ao futuro. E aí, a explicação para isso é de que o aumento da entropia define que o tempo vai correr sempre em direção ao futuro. Porque na física a gente tem diversas simetrias. E aí tem uma dessas simetrias que garante que as leis da física são as mesmas se a gente inverter apenas o sinal. Então, por exemplo, nada impediria matematicamente do tempo correr para trás, que as coisas iriam continuar funcionando. Se a gente inverter os sinais da carga, de posição, aí essa é uma das principais questões que eu acho que seria bem interessante. Se é necessariamente a entropia que faz o tempo ir sempre para frente, ou é outra coisa, ou o que impede do tempo não correr para o passado, por exemplo. Mas o que que é entropia exatamente? É algo bem abstrato, que é uma demonstração, um reflexo, né, da matemática da natureza, mas é basicamente a quantidade de desordem de um sistema. Então, por exemplo, o nosso quarto tende a ficar bagunçado com o passar do tempo, porque a quantidade de bagunça, digamos assim, vai aumentando. No caso da física, a gente fala que é entropia. Então, essa desordem, na verdade, seriam mais variáveis entrando no sistema, porque esse sistema está interagindo com outras coisas. Na prática, a gente não tem nenhum sistema isolado, né? E essa entropia também garante a não reversibilidade dos fenômenos. Então, por que que quando você queima um papel, você não pode desqueimar ele? Entendeu? Porque a entropia aumentou demais. E aí você não consegue resolver mais reverter, porque são muitas variáveis, uma quantidade de bagunça tão grande que é impossível você reverter aquilo. E aí a entropia ela tá ligada ao tempo, ou a gente não sabe? Não, na verdade é uma teoria de Rovanelli. O nome dele, ele é um físico e ele estuda principalmente isso, a questão da percepção do tempo. Para ele, no caso, o tempo não é fundamental, o tempo não existe. O tempo é a consequência da interação com a matéria e o tempo só passa, só vai em direção para o futuro por conta do aumento da entropia. Então, o aumento da entropia determina a passagem do tempo em direção ao futuro. É uma hipótese teórica, Aham. porque a gente chama de física de fronteira, né? Que são as questões da física que estão sendo discutidas atualmente. Então, é como se a gente estivesse na época de Galileu discutindo se a Terra está no centro, se o Sol está no centro. É uma coisa que provavelmente a gente não vai ter resposta em vida, mas é algo legal para você parar para refletir sobre as leis da física, parar para observar mais ao redor. Então, se a gente conseguisse resolver a entropia, o que que a gente poderia fazer? Poderia parar o tempo? Poderia voltar as coisas como eram antes? Sim, se a gente entende como funciona, nós, mesmo que seja em laboratório, imagina que legal seria Poder você voltar um poder papel voltar. Para mim seria que queimou? genial, o Pô, ápice da ficção científica. verdade. Será que a gente não vê isso no nosso tempo?
Pô, a gente evoluiu tanto nos últimos 50 anos, cara. E é aquilo que a gente tava conversando em off também, é uma curva exponencial, né? Sim. É, isso me dá medo, porque estamos evoluindo muito rápido em um curto intervalo de tempo. Mas é difícil você falar, né? Tipo, não, não acredito. Eu não coloco minha mão no fogo pra nada, pra falar nem que não, Eu nem que também não, sim. eu sou desse também. Porque são vários fatores imersos nisso. Eu não quero ser Einstein, por exemplo, que ele foi contra, né, a ideia de física quântica, a ideia do próprio buraco negro, que depois ele voltou atrás. Então eu prefiro ficar assim, na minha, do que eu ver em vida que aquilo que eu disse não tinha nada a ver. Me conta como que a galera pode te acompanhar o seu trabalho, enfim. Quais são as melhores formas? Inclusive, você criou um canal no YouTube recentemente, né? Eu criei um canal, eu tô começando ainda a postar vídeos. Tem poucos vídeos lá, mas eu pretendo gravar mais. O nome do canal é Honorato Space. Mas eu posto vídeos no Instagram e no TikTok todos os dias. O arroba é honoratodn. Então eu falo de tudo, eu respondo as perguntas, eu abro uma caixinha lá no Instagram, e aí, com base nas respostas dessa caixinha, eu faço os vídeos de 1 minuto a 2 minutos, e eu falo sobre tudo, desde física quântica, cosmologia, origem do universo, física em geral. Legal. Vou deixar todos os seus links aí na descrição, o pessoal ir lá acompanhar. E, enfim, continua com o canal no YouTube, cara. Eu assisti o último vídeo que você postou. Assisti os três, na verdade. Obrigada, E obrigada. eu prefiro consumir um conteúdo assim mais longo e tal, mais explicativo. Aham. É, que tem mais tempo pra desenvolver o Sim, raciocínio, né? maneiro. Obrigado por ter aceito o Eu convite, ter vindo aí. agradeço o Adorei o papo. convite, eu também amei demais, prazer em te conhecer. Prazer é todo meu. Pessoal, muito obrigado pela tua audiência. Não esquece de se inscrever no canal. E se você gostou, dá um like aqui nesse vídeo, deixa um comentário aí, um feedback. É isso, até a próxima. Tchau, tchau. Até.